Pedia-vos que me tratassem por Zé António, porque num país onde há mais professores, doutores e engenheiros do que Zé António, para mim a morra que me tratem por Zé António. Okay? E como não sou ministro, não tenho os problemas que o Álvaro tinha. Não é? Nem quero ser. Bom, eu, para responder à pergunta que o Carlos Coelho fez, e a resposta vai ocupar aquilo que eu queria transmitir-vos hoje, e queria transmiti-los de uma maneira muito aberta e muito direta. Portanto, pedia também que fossem abertos e diretos comigo. Okay? Não sejam politicamente corretos, antes pelo contrário. Não gosto disso. Eu gostaria de começar por vos contar 3 pequenas histórias. E depois de vos contar 3 pequenas histórias, eu faria aquilo que o Steve Jobs disse e falou no seu discurso aos alunos de Stanford em 2005, que é Connecting the Dots. Ligar os pontos, olhar um bocadinho para trás, desenvolver perspectiva e ver como é que as coisas se interligam. Primeira história. Aliás, é curioso que estas histórias ocorrem em 3 anos seguidos. Em 1970, em setembro de 1970, portanto já lá vão 43 anos, eu estava com um problema. Eu tinha 19 anos, agora tenho 62, eu tinha 19 anos, era bom aluno, tinha média de 19, estava em Engenharia Eletrotécnica, e tinha os problemas típicos dos bons alunos, que é haver uma série de coisas que gostam, haver uma série de coisas que detestam, e não saber o que é que vão fazer da vida. Esse era o meu problema. E um dia entrei numa Bertrand, uma livraria no Porto, no mês de setembro de 1970, e comprei uma revista que gostava, que era a Scientific American, e nessa revista, na secção Amateur Scientist, havia um estudante de uma escola secundária do sul da Califórnia, dos arredores de Los Angeles, que publicou um artigo sobre um laser que tinha construído na escola. E aquilo deixou-me perturbadíssimo. Fiquei fascinado e encontrei ali a minha vocação. E decidi, em 2 ou 3 dias, que a minha vida profissional ia ser ligada àquilo, e foi. E decidi também construir um, porque só há uma maneira de aprender como as coisas funcionam, é fazê-las. Na universidade abordei alguns professores que acharam uma ideia absolutamente bizarra. Os lasers tinham sido inventados apenas 10 anos antes. E depois, em casa, os meus avós foram muito gentis e cederam-me um galinheiro na parte de trás da casa, que eu converti num laboratório. E durante 3 anos, com o dinheiro que ganhava dando aulas na Faculdade de Ciências, porque eu, a começar o 3º ano, comecei a dar aulas ao 2º ano, aulas de matemática, com esse dinheiro eu construí o laser, publiquei o meu trabalho científico e ganhei uma bolsa de estudos para ir estudar para os Estados Unidos antes de acabar o meu curso. E fui. E curiosamente cheguei à Califórnia, faz hoje, 27 de agosto de 2013, exatamente 40 anos. Porque era 27 de agosto de 1973. E é interessante que no ano seguinte, o aluno da escola secundária do sul da Califórnia, que tinha construído aquele laser, entrou também na Universidade de Stanford, em Silicon Valley, e foi meu aluno, porque nessa altura já estava a dar aulas lá. E, portanto, ficámos bons amigos. Portanto, esta é a primeira pequena história. A segunda pequena história é mais curta. Eu devo a minha vida, literalmente, e estou aqui, porque um professor que não me conhecia, no ano seguinte, na Califórnia, reparou que eu tinha faltado uma aula teórica. As aulas em Stanford começavam às 8 da manhã, eu ia sempre às aulas. Havia normalmente 30 alunos por aula, e uma manhã eu não fui. O professor achou estranho, porque numa universidade top, seja ela na Califórnia, em Moscou ou em Tóquio, é absolutamente impensável faltar uma aula teórica. Já nem digo uma aula laboratorial, onde as presenças estão formalmente contadas. Mas uma aula teórica é impensável faltar. E pediu à sua secretária para me procurar. E descobriram-me a dormir, na cama, desmaiado,
Eu tinha tido uma hemorragia muito grande interna durante a noite, perdido muito sangue, fui hospitalizado, estive hospitalizado um mês, recuperei. Os professores levavam-me os apontamentos e eu tive o meu grau de mestrado ao mesmo tempo que os outros. Portanto, a segunda história é importante para mim, sobretudo, porque literalmente eu devo a minha vida ao facto de um professor ter prestado atenção a um aluno. A terceira história ocorreu no ano seguinte, em 1975. Eu já tinha construído uns lasers muito sofisticados em Stanford e apresentei o meu trabalho científico num congresso em São Francisco. Correu muito bem, foi muito apreciado aquele trabalho, e o meu orientador de mestrado e o meu orientador de doutoramento disseram-me, nessa altura, que um dia que eu viesse no futuro a construir uma empresa ou a criar uma empresa de alta tecnologia, possivelmente ligada àquelas áreas, eles gostariam muito de ter a oportunidade de ser investidores na empresa. Isto foi em 1975. Eu criei a minha empresa, a minha primeira empresa de alta tecnologia, 25 anos depois, no ano 2000. E esses dois professores foram os meus primeiros investidores. Estas são as 3 pequenas histórias que eu vos queria contar. E agora, o interessante é olhar para trás e ver o que é que as liga. Porque nós, à medida que vamos vivendo, vamos criando e vivendo episódios, mas não desenvolvemos normalmente a perspectiva de como é que eles se interligam. O que é importante? Onde é que está a cola? Onde é que está o sentido? Onde é que está a perspectiva? E para mim, a cola, a articulação entre estes pontos e muitos outros da minha vida, é a resposta à pergunta que o Carlos Coelho fez. Para mim, é a palavra responsabilidade. Deixa-me explicar porquê. Na primeira história, eu chamei a mim próprio a responsabilidade de construir o futuro em que acreditava e queria ter. Aliás, essa é a definição que eu costumo dar de empreendedor. Um empreendedor é uma pessoa que chama a si a responsabilidade de construir o futuro em que acredita e quer ter e depois aplica os seus recursos, e os recursos que consegue arranjar à volta, a construir esse futuro. Portanto, a primeira história ilustra uma faceta que acaba por ser minha, uma característica minha, que é não ter medo de chamar responsabilidades e lidar com elas. A segunda história também tem a ver com responsabilidade, porque um dia que eu perguntei ao meu professor, mas porquê é que reparou em mim? Só me conhecia da disciplina do trimestre anterior, e eu vinha de outra ponta do mundo. Ele disse, é responsabilidade dos melhores professores prestarem atenção aos alunos. Portanto, eu devo a minha vida ao facto de uma outra pessoa ter cumprido com uma responsabilidade que era sua, de uma forma até surpreendente para mim. Não é? Portanto, responsabilidade também está por trás da segunda história. Aliás, quando regressei a Portugal e comecei a dar aulas na Faculdade de Ciências e na Faculdade de Engenharia, eu, como costumava ter logo 200 alunos nas aulas teóricas, e em Portugal não há qualquer controle de presenças nas aulas teóricas, e com 200 alunos é impossível memorizar sequer quem está lá ou quem não está lá, eu contava logo esta história da minha vida na primeira aula. Eu dizia, se algum de vocês estiver doente e desaparecer, faltar mola, eu não vos posso ajudar. Vocês são muitos, são 200. A minha cabeça não dá para isso. Mas, se vocês forem responsáveis, cumprem a vossa parte de contrato. Isso normalmente mexia com os alunos. E normalmente eu tinha as aulas cheias. Ou quase. A terceira história também tem a ver com responsabilidade, mas de uma forma diferente. Porque decorreram 25 anos até os meus professores se oferecerem para ser investidores e, de facto, eu ter criado a oportunidade para eles serem investidores. E aí, o que joga não é propriamente responsabilidade, mas o cumprimento regular e sistemático de responsabilidade ao longo da vida, neste caso ao longo de 25 anos, que eles foram apreciando. Nós estávamos em contacto, eu estava noutras partes do mundo, estava a fazer outras coisas, mas estávamos sempre em contacto. 3, 4 vezes por ano estava na Califórnia, ou eles iam não sei o quê, ou viajávamos juntos. E, portanto, eles foram vendo
que fazia parte da minha filosofia de vida cumprir regularmente e sistematicamente com as minhas responsabilidades. Em inglês, isso chama-se criar earned trust, que é confiança, que uma tradução minha é confiança provada. Okay? Confiança, quando eu digo eu confio em ti, isso não é uma forma de capital. Isso é uma promessa. Okay? Um voto de confiança é uma espécie de oração, um santo algures, a dizer eu espero que esta ou esta faça o que prometeu. Não é? Agora, quando eu, ao longo de 5 anos, ou 5 dias, ou 10 anos, ou 20, ou uma vida, eu sei que aquela pessoa cumpriu regularmente com as suas responsabilidades em momentos fáceis e momentos difíceis, eu já não dou um voto de confiança. Para mim, o comportamento daquela pessoa é uma forma de capital. Aliás, é a melhor forma de capital porque não paga impostos. Okay? Por isso que eu chamo o capital de confiança provada. E num dos textos que eu distribuí, tenho algumas ideias sobre o assunto. Portanto, o elemento que aglutina estas 3 pequenas histórias é responsabilidade. Mas a maior parte das pessoas não consulta dicionários e tem um domínio da língua razoavelmente deficiente. E em Portugal, da minha experiência, há muitas palavras que ao longo do tempo vão sendo adulteradas. O seu significado vai variando conforme as conveniências. Nem sequer é conforme os acordos ortográficos, é conforme as conveniências. E deixem-me contar-vos um pormenor que eu achei interessantíssimo quando dei por mim a estudar o que é que significa a palavra responsabilidade em inglês e em outras culturas. Eu gosto muito de me mexer em várias culturas. Sinto muito bem no Japão, sinto muito bem em Taiwan, na Coreia, em Singapura, na Califórnia, na Noruega, noutros sítios. Portanto, eu gosto muito de perceber como é que as outras culturas funcionam. E por trás desse esforço, muitas vezes, está a compreender o que é que as palavras significam. E quando eu fui recentemente ao dicionário da Porta Editora ver o que é que significa responsabilidade, fiquei muito surpreendido. Porque responsabilidade em português tem um significado muito limitado. Responsabilidade em português significa estar disponível para prestar contas. Prestar contas das ações. Não significa mais nada. E depois fui ao dicionário, bons dicionários ao Larousse, francês, espanhol, italiano, e é tudo igual. Os países latinos, a definição de responsabilidade está associado única e exclusivamente ao estar disponível para prestar contas. Portanto, responsabilidade, em português ou nas línguas latinas, de certa maneira, pode-se chamar accountability em inglês. Mas mais nada. É prestar contas. E pensando um pouco, eu achei graça, porque isso agora compreendo melhor, porque é que em Portugal as pessoas não falam normalmente de responsabilidade, mas falam de culpa. E fogem de culpa a 7 pés. Porque confundem. Porque prestar contas, eles dizem, se eu tiver culpa, eu levo em cima. Não é? E, portanto, esquecem a responsabilidade, só falam em culpa e está quieto. Não tem nada a ver comigo. E eu não tenho culpa, foi aquele. Não é? Não é? É o que dizem alguns autarcas. Nós não temos culpa, foi o Parlamento que fez uma lei de limitação de mandatos que não sei o quê. Não é? E por aí fora. Ninguém tem culpa. Em Portugal ninguém tem culpa. Agora, esquecem-se de uma coisa, é que é estúpido isso. O que importa é quem é que tem responsabilidade. Eu suponho... Agora vou pôr os pés em terreno movediço. Mas eu suponho que isso pode estar ligado à tradição católica das sociedades do sul da Europa. Porque a confissão é muito conveniente. Ok? Confissão que não existe nos países do norte da Europa e noutras sociedades em que a questão da culpa é uma questão de prender a pessoa e metê-la na cadeia. É uma questão trivial. O que importa é a questão da responsabilidade. Contrariamente à definição de responsabilidade nos dicionários de português e de outros países do sul da Europa,
Quando uma pessoa vai ao Merriam-Webster ou ao Oxford, ao dicionário de Oxford, vemos que a definição de responsabilidade é completamente diferente, é mais abrangente. E responsabilidade está associada a 3 comportamentos que são independentes e têm de coexistir para que se possa falar em responsabilidade. O primeiro comportamento é facing reality. A primeira componente de responsabilidade é a pessoa ter uma tarefa em relação à qual tem de agir ou decidir ou pronunciar-se. Ter uma realidade à frente, ser confrontado com uma realidade. A segunda componente de responsabilidade, no sentido anglo-saxónico, é autonomous decision. E eu tenho de ser suficientemente bem informado sobre essa realidade, tenho de digerir, analisar as situações para tomar uma decisão autónoma, sem pedir autorização. Isso faz parte integrante de responsabilidade. É o segundo elemento. E o terceiro é aquele que existe nas outras culturas. Eu, quando ajo dessa forma, quando tomo uma decisão, quando executo uma ação, eu estou automaticamente exposto às eventuais consequências e julgamentos dessa ação. Ou seja, há uma diferença radical entre o que significa responsabilidade na língua portuguesa, ou na cultura nacional, na cultura portuguesa, e nas culturas anglo-saxónicas. É que nas culturas anglo-saxónicas há 2 ingredientes que têm de estar presentes. O primeiro é ser capaz de olhar a realidade, analisar a realidade e tomar uma decisão autónoma. E isso obriga a educação. Uma pessoa que não seja educada não sabe fazer isso. Não é instruída, é educada. A segunda é uma dimensão ética, que não existe na cultura nacional. Responsabilidade na cultura anglo-saxónica tem uma dimensão ética. Ok? E é nesta definição anglo-saxónica que eu situo a resposta à pergunta do Carlos Coelho. Responsabilidade, para mim, tal como é definida na cultura nacional, são peanuts. Não conta. O que conta é a responsabilidade tal como é definida na cultura anglo-saxónica. Que obriga à educação. Só uma pessoa educada é que pode assumir verdadeiramente responsabilidades e obriga ao cumprimento de uma dimensão ética. Ok? Aliás, o interessante é ver, bom, e qual é o oposto de responsabilidade? Bem, o oposto é irresponsabilidade. Não é? Mas há 2 tipos de irresponsabilidade. Primeiro é uma irresponsabilidade sem ganhos privados. E isso, para mim, é estupidez. Um irresponsável que não produz ganhos privados com as suas ações irresponsáveis é um estúpido. Devo dizer que não interpretem esta palavra estúpido como um insulto pessoal. O professor Carlos Cipolla, da Universidade da Califórnia em Berkeley, tem um livro muito interessante, há muitos anos, escrito há muitos anos, sobre as leis básicas da estupidez humana. E classifica uma ação como sendo estúpida quando ela prejudica simultaneamente o seu autor e todos os outros. Não é? Portanto, uma irresponsabilidade que não produz ganhos é estúpido. Portanto, deve ser evitado. Mas pior ainda é uma responsabilidade que produz ganhos. Isso é corrupção. Ok? Bom, onde é que isto nos leva? Isto leva-me à seguinte questão. Como é que seria um país como Portugal se responsabilidade fosse assumida como um valor central da cultura? Eu vivo e trabalho agora na Noruega e a responsabilidade, sem sombra de dúvidas, é assumida como um valor central da cultura. Aliás, não só na Noruega, mas noutros países, na Suécia, enfim, nos países nórdicos, certamente, mas certamente também no Japão e noutras culturas muito diferentes dos países nórdicos. E, portanto, eu faço-me esta pergunta, que é uma pergunta que eu também gostava de vos colocar como tema de reflexão. E avanço algumas
ideias. Se em Portugal, responsabilidade, no sentido anglo-saxónico que eu vos dei, okay? O outro não me interessa, responsabilidade fosse assumido como um valor central da cultura, o país era muito diferente do que de facto é. Quer a nível de pessoas, quer a nível de entidades, quer a nível do próprio Estado. Deixem-me chamar a atenção de um pequeno pormenor. Um português não sabe o que é ser português. Pela mesma razão que um francês não sabe o que é ser francês. Pela mesma exata razão que um peixe não sabe o que é água. Porque não sabe mesmo. Aliás, após se perguntarem a um peixe o que é água, ele não responde. Okay. Agora, nós temos vantagens em relação aos peixes. É que um peixe que queira perceber o que é água tem de sair da água e morre. Um português que queira perceber o que é ser português, basta sair de Portugal, integrar-se noutras culturas o tempo suficiente para depois perceber o que é ser português. Okay? É muito importante este salto para fora para ganhar perspectiva. Muito importante. Eu não estou a valorizar diferentes culturas de maneiras diferentes. Estou a dizer que elas são diferentes. Por exemplo, isso é algo que eu estudo muito, e eu dedico muito esforço a estudar isso, porque para criar uma empresa internacional e desenvolver uma empresa internacional, e as únicas que eu tenho criado têm sido internacionais, e os meus projetos são exclusivamente internacionais, eu tenho de perceber essas culturas. Eu tenho de saber participar numa cerimónia de chá no Japão. Tenho de perceber como é que se pedem guias na cidade de Hamamatsu, no norte do Japão. Tenho de perceber como lidar com o sul-coreano e perceber que ao 12:05 está tudo assim, porta fora para almoçar. Tenho de perceber que na Califórnia as reuniões mais importantes de trabalho ocorrem entre as 6:30 da manhã e as 7 da manhã todos os dias. Eu tenho de perceber isso e saber viver nesses contextos. Portanto, agora vais pensar um bocadinho em Portugal. Como é que seria o país se responsabilidade fosse um elemento central da nossa cultura? Primeiro, em relação às pessoas. Bom, eu acho que a primeira consequência é que as pessoas passariam a ser muito mais produtivas e menos estressadas. E as relações entre as pessoas provavelmente teriam uma qualidade média superior. Porque a partir do momento em que eu cumpro as minhas responsabilidades e aqui o meu parceiro da frente também cumpre as dele, eu sei que cada um de nós está a procurar fazer o melhor. Sei que eu não terei de cumprir as minhas e depois cumprir a deles. Okay? Em relação às entidades, instituições, e aqui não estou a distinguir empresas ou entidades públicas ou privadas, entidades, organizações de pessoas. Várias coisas aconteciam. Primeiro, uma entidade tinha de saber muito claramente quais são as suas responsabilidades. Isto é, o que é que deve fazer e o que é que não deve fazer. É tão importante saber o que não se deve fazer do que o que se deve fazer. Às vezes é mais importante ainda. Okay? Em segundo, uma entidade que funcione nessa definição de responsabilidade já estudou o seu modelo organizativo e dotou-se dos meios adequados, quer de pessoas, quer de recursos, dinheiro ou capital, enfim, o que for, edifícios para trabalhar, o que for, para executar essas suas responsabilidades. Terceiro, a produtividade da sociedade melhora incomparavelmente. Porque quando eu me dirijo a uma entidade para ver um determinado problema equacionado ou resolvido, eu sei que se essa entidade tiver a cumprir as suas responsabilidades, o faz de uma forma profissional, impecável, expedita e sem grandes problemas. Garanto-vos, nos países nórdicos é assim, no Japão é assim. Em relação ao Estado, e vocês estão numa carreira política, digamos assim, ou já são políticos, que lições é que podemos, ou ilações podemos tirar
em relação ao que seria o Estado se o Estado assumisse responsabilidade como um valor central. Isto aqui é interessante. A primeira consequência é a mesma que se aplica às instituições de modo geral. O Estado sabia muito bem que responsabilidades tem de cumprir e que responsabilidades não deve cumprir. Okay? Logo aí era uma revolução grande. Segundo, o Estado sabia, já tinha optado por um determinado modelo organizativo das suas instituições, da articulação entre as suas instituições e do controle dessas mesmas instituições, por forma a executar as suas responsabilidades da melhor maneira possível. Mas, se essas funções são de serviço público, porque algumas poderão ser de defesa, enfim, num contexto mais restrito, são de serviço público, têm sempre um custo associado à frente e o Estado tem a obrigação, tem a responsabilidade de saber que custo é que a sociedade está preparada ou não para aceitar. Ok? Portanto, logo à partida, as primeiras consequências que se aplicariam ao Estado são as mesmas que se aplicariam a quaisquer outras instituições imersas na mesma cultura. Segunda ideia. A partir do momento em que a responsabilidade é um valor central do Estado, o Estado só contrata as melhores pessoas, os mais competentes. O Estado não pode contratar incompetentes ou menos competentes se tiver a oportunidade de contratar os mais competentes. Porque com os mais competentes consegue realizar a sua responsabilidade com mais eficácia. Terceiro, serviço público, quando se assume a responsabilidade nesta perspectiva, com uma dimensão educacional, de educação e ética por trás, é um privilégio. O que significa que um Estado que tem a responsabilidade no seu centro não atribui privilégios aos seus agentes, aos políticos, aos gestores públicos, que a generalidade da população não tem acesso. Só um Estado irresponsável é que o faz. Agora, se o faz por estupidez ou por corrupção, isso varia. A regra geral, faz pelas duas razões. Em circunstâncias diferentes, mas faz pelas duas razões simultaneamente. Ok? Portanto, onde é que eu quero chegar? Para concluir. O que eu queria chamar-vos a atenção é que nós só conseguimos criar um Portugal melhor quando assumirmos e lutarmos para que isso seja, quando assumirmos responsabilidade como um valor central da nossa cultura. Até lá, nada de particularmente importante vai acontecer para que o país melhore. Vai ser tudo obra de fachada. Os grandes problemas do país têm origem cultural. Enfim, além daquelas coisas que nós sabemos, que a justiça não funciona, e lá está, irresponsabilidade. Okay? Portanto, eu faço-vos um apelo. Lutem de forma inteligente por instituir responsabilidade como um valor central da cultura nacional. E sejam exemplos vivos e vividos desse princípio. Porque garanto-vos que só assim é que vale a pena. No curto prazo, se não fizerem isso, podem ter ganhos de vários tipos. Ou estúpidos, ou irresponsáveis, ou corruptos. Ok, isso é o que toda a gente faz. Mas como eu escrevi num poema que escrevi há anos, e editei um livro há anos, e um dos poemas chamava-se O Fácil e o Difícil. E a última estrofe dizia assim: o fácil
é sermos como muitos. O difícil é sermos únicos. O desafio que eu vos lanço é: sejam únicos. Obrigado.